Mas vamos falar um pouquinho de formalização e operacionalização, tá bom? Então, como que isso é feito? Como que se chega à operação do mercado futuro e o que está por detrás dessas operações, tá? Então, nós temos que falar que a operação do mercado futuro, ela é formalizada através de um contrato, tá? Diferentemente do barter, tá? Se no mercado futuro, né, no mercado a termo, nós temos o contrato, lá no barter nós teremos um título de crédito. Vejam só a diferença, tá? Em ambos os documentos, né, em ambos documentos que servem para formalizar esta operação, eu terei os mesmos descritivos de obrigações e cláusulas, né? Então eu saberei quem é o café que está sendo negociado, eu saberei a data de validade, eu conhecerei o local de entrega destes cafés, eu conhecerei a forma de pagamento destes cafés. Contudo, você tem uma diferenciação de contrato para título de crédito. Por quê? Porque no caso do barter, como você recebeu aquela mercadoria antecipadamente pelo pagamento do café, ou você recebeu dinheiro pelo pagamento do café de forma antecipada, você acaba tendo uma obrigação financeira com aquele que foi ali o comprador daquele café. Existe uma obrigação financeira, perfeito? No caso do contrato, né, operações de mercado a termo, vejam bem, como não existe o pagamento antecipado, a formalização do negócio é feita mediante contratos. Isto não quer dizer que a obrigação contida no contrato seja diferente da obrigação contida no instrumento de crédito. As obrigações, elas são iguais, são similares. Por quê? Porque em ambas as situações, aquele que foi o comprador aquele que foi o comprador do café se comprometeu também em entregar aquele café dentro da cadeia, né? Então, ou seja, se o exportador comprou o café do produtor através da cooperativa, de duas uma, ou ele fez uma fixação na bolsa e travou aquele preço, ou ele, na verdade, vendeu aquele café para um importador. A mesma lógica racional e operacional acontece com o torrefador, né? com quem faz o barter. O sujeito que fez o barter para o produtor, né? Então vamos pensar aqui, o comprador do barter do produtor pegou aquele café e entregou aquele café no mercado, ou vai entregar aquele café no mercado assim que receber aquele café da venda futura ali do produtor, tá? Então as obrigações são equivalentes. Tanto no contrato como no título de crédito, existe a obrigação da entrega da mercadoria. Por isso que se formaliza a operação via contrato ou via título de crédito. Isso é muito importante, gente, nós entendermos isso. Uma vez que o produtor não entrega e a cooperativa não honra com o seu compromisso lá no mercado, porque ela é uma corresponsável desta operação entre o produtor e o mercado, o nome da cooperativa e o nome do produtor fica manchado desse mercado de café, tá? Isso é muito importante nós termos conhecimento disso, termos ciência disso. Isso é muito sério, porque o tomador final daquele produto futuro, ele faz uma posição no mercado, né? Suponhamos uma situação que nós estejamos vivendo agora, né? Nós vendemos um café a um determinado preço, o preço do café subiu, né? E o produtor não entrega, a cooperativa não recebe e, em contrapartida, o comprador final também não recebe. Aquele comprador final terá que entrar no mercado, comprar uma mercadoria mais cara, pagando mais por aquela mercadoria e, além disto, ele terá que fazer todos os ajustes negativos nas bolsas de mercadorias e futuro. Então, ou seja, o prejuízo do comprador final, ele acaba sendo o dobro, tá? Então, por isso que as operações, elas precisam ser operações muito amarradas, muito bem costuradas, muito bem feitas, créditos muito bem analisados, porque ela se diferencia do mercado físico. No mercado físico, eu tenho a mercadoria, tenho disponível, né? O produtor está vendendo aquilo que ele tem. No mercado futuro, ele está vendendo aquilo que ele terá. Perfeito?
mas ele se compromete a entregar uma parte daquilo que ele terá. E da mesma forma, quem comprou aquela mercadoria daquele produtor se comprometeu a entregar ao longo da cadeia também aquele café que irá receber do produtor, tá bom? Então, por isso que as operações elas precisam ser operações formalizadas, né, em contratos ou em títulos de crédito, no caso ali, quando for operações de barter, tá bom? Um outro ponto que é muito importante e que eu vejo que muitas vezes acaba sendo ali ponto de dúvidas de muitos produtores, né? Sobre a negociação. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma modalidade onde a negociação antecede o contrato. Perfeito? A negociação antecede o contrato. Então, primeiro eu faço o negócio, tá? Com autorização do produtor. Posteriormente, eu gero o contrato. Então, primeiro é feito o negócio, posteriormente se faz o contrato, onde o produtor, que é o vendedor da mercadoria, o comprador, que é o responsável ali pela compra daquela mercadoria, irão assinar ali aquele instrumento, né? Então, nós temos que lembrarmos sempre disso, que a negociação antecede o contrato. E a precificação, conforme eu já coloquei para vocês, ela sempre será feita com base no terminal da bolsa e com base no câmbio, tá? Neste ponto aqui da conversa, nós temos que lembrarmos do seguinte: você tem dentro da precificação do café as questões relacionadas às coisas que são subjetivas de mercado, tá bom? Uma parte da precificação do café futuro, ela é quantitativa, ou seja, você consegue calcular, né? É de fácil entendimento chegarmos à conclusão de que um café a ser produzido e entregue no ano de 2022, via de regra, ele tem que custar mais caro que um café produzido e entregue já no ano de 2021, tá? Então, o que explica esta diferença de preço é uma questão matemática, tá? Quando nós estamos vivendo condições normais de mercado, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, esta história do preço presente, do preço de hoje, estar mais baixo do que o preço futuro, será uma questão normal, conforme colocado anteriormente. Nós estamos vivendo uma questão de normalidade, né? O preço futuro é mais alto, o preço presente ele é mais baixo. E o que explica isso? Explica isso, na verdade, o que nós chamamos de carrego da mercadoria, né? Então, suponhamos que você tenha um café hoje, só para a gente ilustrar aqui com um exemplo muito simples, muito simples. Suponhamos que você tenha um café hoje que, por algum motivo, você não resolva vender este café hoje, mas você resolva vender este café daqui a um ano, tá? Então, nós estamos falando aí de hoje, 23 de março de 2021, você quer vender esse café daqui a um ano, 23 de março de 2022. O que passa pela sua cabeça é, daqui a um ano eu preciso vender este café em um preço melhor do que o preço de hoje, tá? E por que você pensou assim? Você pensou assim porque de hoje até 23 de março de 2022, você terá o carrego dessa mercadoria. Você terá que carregar o estoque até o ano que vem. E isso representa um custo para o produtor, não é? Por quê? Porque você tem que armazenar, pagar pela armazenagem. Você tem o custo do dinheiro, porque se nós traduzirmos, né, em moedas, o seu café vale dinheiro, não é isso? Então, ou seja, mesmo que com taxa de juros tão baixa no Brasil, a nossa taxa de juros ela não é zero, perfeito? Então, ou seja, você tem que incorporar ao preço do café de hoje esse financeiro que você tem aí durante um ano, tá? Então, ou seja, a prática do depósito, né, do estoque, da armazenagem que você vai fazer,
mais a prática do custo financeiro que você terá em carregar esse café de um ano para o outro, né? Porque você deixou de ganhar aquele dinheiro. Se você tivesse vendido o café, colocado aquele café em algum tipo de investimento, você estaria ali recebendo juros, perfeito? Como na verdade você não vendeu, você espera reaver esses juros, né, não pagos lá na frente quando você realizar a venda daquele café. Então, se você somar essa questão do quantitativo, você chega no preço que deveria ser o preço justo em 23/3 de 2022. Perfeito? Então, via de regra, o mercado futuro ele será sempre mais alto do que o mercado físico, do que o mercado de hoje. Teremos algumas condições no meio do caminho que poderão potencializar ainda mais essas altas, como também minimizar estas diferenças de preço. Isso é um ponto importante que precisa ser observado, tá bom? Então, suponhamos, se eu estou saindo de uma safra grande e indo para uma safra pequena no próximo ano, certamente o preço do mercado futuro ele tende a se alongar do preço do mercado físico. Ele vai se distanciar, porque na próxima safra a possibilidade de termos aí uma menor oferta de café é muito maior. Então, este dado que é qualitativo, subjetivo, ele entra compondo também o preço futuro ali das mercadorias. O contrário também é verdadeiro. Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. Nós estamos entrando numa safra pequena, 2021. Nós teremos uma dificuldade de oferta esse ano por conta da bianualidade, por conta do quadro de seca que vivemos aí no passado, né? Então, certamente, quando você olha o preço de hoje e faz um comparativo com o próximo ano, 2022, você não enxerga uma diferença tão grande. E por que essa diferença tão grande ela não aparece? Essa diferença tão grande ela não aparece porque, primeiro, você tem um mercado físico, um mercado imediato, que tem medo de falta de café. Perfeito? E em um outro momento, quando o mercado olha para 2022, ele está enxergando uma super safra no Brasil. Ok? Não vamos falar aqui das variáveis que podem acontecer, da água que pode passar debaixo da ponte até lá, tá bom, gente? Nós estamos considerando aqui como se tudo estivesse intacto e nenhuma variável sofresse ali alterações, né? Estou falando de ausência de frio, estou falando de ausência de seca, né? Regularidade de chuva. Então, se nós não tivermos frio, se nós tivermos regularidade de chuva, tudo indica que em 2022 o Brasil vai ter uma safra bem maior do que colheu em 2021. Não vamos tentar buscar comparativos com 2020 agora não, tá? Mas, no mínimo, ela será maior do que a safra colhida no 2021. Então, ou seja, quando o comprador olha para esta situação, ele enxerga que lá na frente ele não vai ter problema de suprimento, né? O problema de suplemento ele tem agora, tá? Por isso que você tem os preços futuros não tão distantes dos preços imediatos, tá bom? Então, é a situação que acontece, tá? E que nós precisaremos aí ficar de olho, porque o mercado em determinados momentos poderá estar em situações de normalidade, com esse preço futuro distante do preço físico, e é o momento que o produtor tem que aproveitar a ocasião e ir fixando alguma parte da sua produção, como nós teremos situações de mercado invertido, ou mercado anormal, que é um quadro bem próximo deste que nós estamos vivendo na atualidade brasileira, tá certo? Uma safra um pouco menor, né? Um quadro de oferta que tende a ser um pouco menor. Isso faz com que o mercado físico se aproxime do que nós chamamos aí de mercado futuro para 2022, 2023, tá bom? Adiantando um pouquinho das perguntas, né? Poderíamos ter aí um questionamento, e isso pode estar passando aí na cabeça de vocês. Por que o 2023 está colado no 2022, né? Aqueles que conversaram comigo aí nos últimos dias, nas últimas sessões de negócio de mercado futuro,
verificaram esta prática, né? Muitas vezes ali o 2023 muito colado no 2022, diferença ali de R$5, R$10. Em determinados mercados, a diferença foi zero, né? Você tinha 2022 na mesma condição do 2023. Vocês estão lembrados que nós falamos lá atrás da presença do comprador e do vendedor? Então, compradores e vendedores neste momento estão tendo dificuldades de enxergar o que pode estar acontecendo em 2023. Em outras palavras, nós temos também muitas variáveis ainda para acontecer, né? Nós temos possibilidade de frio, nós temos possibilidade de seca, nós temos possibilidades de chuvas irregulares maiores se aumentarmos mais um ano aí na análise de quem precisa comprar a mercadoria. Perfeito? Então, é uma analogia que é feita por quem compra, precisa ser feita por quem vende, né? Por isso que nós temos que diluirmos ali as nossas vendas, né? Não vendermos tudo de uma vez, vai diluindo, vai fazendo aos poucos e vai aproveitando estes movimentos de mercado, tá bom? Um ponto importante nós comentarmos aqui sobre a forma como as operações acontecem na Copervas. Agora eu estou falando não da formalização, que é uma prática do mercado, mas do formato operacional da Copervas. Como que nós trabalhamos? Como que a Copervas trabalha mercado futuro com o associado dela? A primeira coisa que nós fazemos aqui é acolher a proposta do produtor, tá? Então o produtor ele precisa chegar até o departamento de café, manifestar vontade de, na verdade, fazer essas operações de mercado futuro. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma checagem, né? É óbvio que nós estamos, na verdade, priorizando, eu não sei nem se a palavra seria priorizar, mas, na verdade, antecipando e adiantando as operações daqueles que já operam com a Copervas, né? Então, ou seja, aqueles que depositam café com regularidade, aqueles produtores que, de uma certa forma, são fiéis ali à cooperativa, acabam tendo conosco um crédito pré-aprovado para esse tipo de operação. Isto facilita muito, 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 porque basta o produtor se achegar, conversar um pouco, demonstrar o quanto do café que ele deseja fazer, com base no laudo de vistoria de safra que ele possui e com base no histórico de depósito na Copervas, eu já consigo com ele ali aprovar um pré-limite, tá certo? Se porventura ele desejar um limite um pouco maior, a gente encaminha esta proposta para um comitê de crédito, perfeito? Mas a questão do relacionamento inicial ali com a Copervas ajuda muito, né? Por quê? Porque o mercado ele é muito rápido, né? Eu me lembro, semana passada, perdi um tanto de operações aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu não consegui falar com todos os produtores em tempo hábil, né? E muitas informações aí dos produtores, muitas mensagens dos produtores chegaram para mim depois que o mercado já tinha passado, depois que o mercado já tinha acontecido. Então, velocidade nesse mercado é muito importante, né? Se o produtor chega na minha mesa e já coloca essa situação, e eu sei que é um produtor que já se relaciona com a Copervas, deposita café, já tem operações em outros anos de mercado futuro, de barter, isso tudo ajuda nesta pré-definição do limite, tá certo? Então, isto antecipa e deixa as coisas um pouco mais automáticas, tá certo? E com isso a gente consegue ganhar ali velocidade para chegarmos e batermos o martelo em relação a estas condições de mercado. Quando você precisa aprovar isso em um comitê de crédito, e aí eu falo para aqueles que estão chegando, né? Então, eles precisarão também se antecipar, né? Então, ou seja, se eu quero fazer mercado futuro e eu sou um produtor que não tenho relacionamento ainda com a Copervas, eu não posso, como produtor, esperar o mercado subir. Eu tenho que manifestar a minha vontade antes. A Copervas irá me solicitar documentos, né?
laudo de vistoria de safra, relacionamento com a cooperativa, isso vai passar por um comitê de crédito. A resposta do comitê de crédito volta para o departamento de comercialização e aí nós estaremos aptos, né, a fazer aquela operação para o produtor. Observe que demora muito mais, nós seremos muito mais morosos com essa situação, mas estará na mão do produtor. Se o produtor antecipar a situação, antecipar o desejo de participar do mercado futuro, certamente ele não terá nenhum prejuízo em relação àquele que já tem ali um crédito pré-definido, um crédito automático em função do relacionamento que possui, tá bom? Então, é um ponto importante. Bom, um outro ponto aqui importante que precisa ser ressaltado é no que diz respeito às operações na Copervas. A partir do momento que eu faço o negócio, aí nós temos condições para gerar o que nós chamamos de contrato a termo, tá certo? Então, via de regra, eu recebo a ordem do produtor, essa ordem vai para o mercado ou ela é encaminhada para um comitê de crédito. As ordens encaminhadas para o mercado são executadas, nós avisamos imediatamente aqueles produtores que as ordens foram executadas e após essa execução nós geramos ali um contrato para confirmar o negócio, tá certo? É um contrato assinado pelo vendedor da mercadoria e pelo comprador daquela mercadoria, tá bom? Bom, é isso, né? É isso que eu preciso ressaltar em relação às operações feitas por aqui. Se vocês tiverem dúvidas em relação a estas questões internas da Copervas, vocês poderão aí solucionar essas dúvidas no chat logo após a explanação dos conceitos, tá bom? Vamos agora para o terceiro e último episódio. Nós vamos falar das formas de liquidação, tá? O que eu estou querendo dizer com formas de liquidação? Leandro, como que este contrato se finda? Como que eu coloco um fim no contrato feito com um comprador no mercado através da Copervas, tá? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que se eu, produtor, fiz uma operação no mercado a termo, eu tenho que entregar o café. Por motivos já explanados, já explicados, tá certo? A cooperativa, ela é uma corresponsável na operação e entregará junto com o produtor esse café no mercado. Lembrando que o comprador final, ele tem um compromisso com o mercado, né, na continuidade da cadeia. Ou ele vai entregar este café internamente, ou ele vai exportar esse café e estes preços lá para frente já estão fixados. Gente, não vamos pensar que, olha, eu vendi o café através da cooperativa, né? O mercado subiu, né? Eu não vou entregar o café porque, na verdade, eu não recebi nada. Vamos abortar esse pensamento, tá bom? Vamos abortar o pensamento também de que os compradores finais estão travados no mercado. Comprador final sério, vamos lá, volto a dizer, comprador final sério, idôneo, responsável, é aquele que faz fixação de preço. Comprador final irresponsável, que quer tirar vantagem do mercado, sempre dá com os burros na água, tá bom? Eu quero deixar isto marcado, registrado para vocês, por quê? Porque nós tivemos vários exemplos no mercado de firmas que se deram muito mal querendo especular no mercado de café. A Copervas, hoje, ela opera com quem é sério, ela opera com quem faz fixação, ela opera com as mais diversas firmas, ela tem uma diversidade de compradores, melhor dizendo, e melhor explicando, tá? Onde todos estes que negociam conosco carregam posições em bolsa
ou estão fixados aí com importadores no mercado internacional. Tá certo? Nós trabalhamos com as empresas tradicionais de mercado. Vale dizer também que nós não trabalhamos só com uma, nós trabalhamos com uma diversidade de empresas porque nós entendemos que nós temos uma carteira de risco na mão que precisa ser gerenciada, né? Então é muito perigoso, da mesma forma que é muito perigoso eu ter toda a minha operação de origem de café na mão de 1, 2, 3 no máximo produtores, é muito perigoso, é muito arriscado eu ter venda com 1, 2, 3 empresas apenas. Eu preciso ter mais empresas ali formando este portfólio da minha carteira, tá bom? Então nós operamos assim justamente para mitigar risco, para diminuir o risco, a nossa exposição no mercado de café, tá bom? Por quê? Porque nós entendemos que é um mercado de risco, né? É um mercado que muitas situações podem acontecer, tá? Agora, via de regra, é um segmento onde eu me comprometo e se eu me comprometi, eu preciso entregar a mercadoria, tá bom? Bom, naquelas situações onde muitas vezes o produtor não consegue alcançar a qualidade que ele se comprometeu no contrato. Existe uma solução para isso? Claro que existe. O ano passado, o ano de 2020, foi um ano que nós pensávamos, como cooperativa, que nós não teríamos problema com liquidação de contrato futuro em função da qualidade da safra. E, na verdade, o nosso pensamento estava errado. Nós tivemos vários problemas. Só que nós cuidamos desta parte do produtor, né? Então, ou seja, o que nós tentamos fazer o ano passado para o produtor? Minimizar a situação de liquidação com o produtor, né? Ou seja, diminuir o trauma, tá? Porque se um produtor chega até a minha sala e eu falo para o produtor que é só aquela qualidade que ele pode entregar, nunca mais ele vai querer saber de fazer mercado futuro. Perfeito? Então, nós fomos flexíveis, né? Ou nós sugerimos passar esse café muitas vezes na eletrônica, no nosso maquinário para enquadrar o café dentro daquele padrão de contrato, ou nós sugerimos àquele produtor um deságio, onde ele poderia entregar um pouco mais de café ali para estar acertando aquela situação da qualidade do café entregue. Perfeito? Então, o que eu quero deixar para vocês é que existe esta flexibilidade, não é? Eu, como corresponsável da operação, preciso entregar o que foi contratado. Tem que estar, na verdade, nos meus embarques a qualidade contratada pelo comprador final. Aqui dentro, nós estamos, na verdade, flexibilizando naquelas situações onde nós enxergamos um potencial de acerto, tá bom? Ah, Leandro, eu fiz café duro, quero entregar café Rio. Pô, a conta vai ficar cara, mas existe condições, tá certo? Não é o certo para o produtor, até porque para ele não vai fazer muito sentido, porque ele vai ter que entregar uma quantidade muito maior de café, tá? Para compensar aquele prejuízo da qualidade, tá certo? Agora, as situações quando estão muito próximas ali, quando é um problema de catação, né, que a gente consegue resolver fácil no maquinário, quando é um problema relacionado à cor do café, que a gente consegue colocar em diferentes ligas que nós colocamos aí a aprovação dos compradores finais no mercado, isso tudo dá para se fazer, isso tudo nós fizemos no ano de 2020, perfeito? Mesmo com todo o volume aqui, problema logístico, nós conseguimos, na verdade, atender aí a este objetivo, perfeito? Mas existe essa questão do deságio, ela pode ser estudada conosco, ela pode ser, na verdade, discutida para que a gente consiga chegar aí em um consenso, tá bom? Bom, um outro ponto diz respeito naqueles casos de frustração de safra, tá certo? Então, ou seja,
Nos casos de frustração de safra, ou seja, o produtor não tem o café, está comprovado pelos nossos técnicos que o produtor não produziu o café. Ele não produziu nada do que ele se comprometeu. Perfeito? Nestes casos, nós temos condições de trabalharmos aí o washout, que é a liquidação financeira da operação. O ano passado, nós tivemos alguns poucos casos onde nós trabalhamos o washout. Né? O que é fazer o washout? O que é fazer a liquidação financeira de um contrato a termo? Fazer a liquidação financeira de um contrato a termo é nada mais, nada menos do que buscarmos a diferença de preço entre o contrato e o mercado naquele momento e, na verdade, acertarmos aquela diferença de preço. Suponhamos, se você fez um café futuro a 700, o mercado está valendo 800, R$100 será o seu acerto financeiro com o comprador. Você paga os R$100 para que a gente consiga originar os cafés a 800 e entregue ao comprador final, recebendo desse comprador final o valor de 700. Viu, gente? É errônea a ideia de que a cooperativa vai ficar com esse valor, com essa diferença no final das contas. Por quê? Porque eu tenho um contrato na mão que vale 700, tá certo? Quanto que o comprador vai pagar a cooperativa que vai pagar o produtor? Ele vai pagar 700, tá? Se o mercado de café vale 800, o que vai acontecer? Eu terei que originar um café a 800, entregar um comprador que me pagará os 700 e eu pagarei os 700 ali para o produtor. Perfeito? Então, nos casos de frustração, existe a saída que é o washout, tá certo? Que é a liquidação financeira, tá? Esta é uma saída amigável, né? Eu quero deixar muito clara essa questão. É uma saída amigável. É uma saída onde o produtor procura cooperar. Olha, não tenho, nós mandamos um técnico na lavoura, o técnico vai vistoriar a lavoura, vai comprovar através de um laudo que o produtor não tem o café, perfeito? E óbvio, né, que essa situação ela tem que acontecer antes da colheita, né? Não adianta levarmos um técnico da cooperativa na lavoura depois da colheita. Ela tem que acontecer antes da colheita. Identificou a frustração de safra, aí nós vamos caminhar aí para um washout com aquele produtor, tá certo? Então, gente, eu quero colocar esta forma de liquidação como uma saída amigável com a cooperativa. Por quê? Porque nós temos que entender que essa cooperativa, estou falando da Coopervaz, mas todas as cooperativas que realizam operações no mercado futuro acabam assumindo essa corresponsabilidade no mercado de café. Ela tem que entregar para o próximo elo, que é o exportador, que entregará para um próximo elo, que é o importador, que entregará para o último elo, que é o torrefador. Então, a cooperativa ela faz parte da cadeia de produção. Ela não pode, na verdade, quebrar este elo, porque senão ela prejudicará todos os demais elos da cadeia de produção, terá seu nome levado ali para o Centro de Comércio de Café como uma não pagadora das suas obrigações, o que a impedirá, tá certo? Ela estará impedida de realizar operações aí no mercado futuro, tá bom? Então, é muito sério, o compromisso ele é muito forte e ele precisa ser cumprido, tá certo? Por isso que essa transparência da conversa, a transparência da fala, ela é muito importante, porque todos nós formamos aí o mercado de café, tá bom? Então, em relação à forma de liquidação, só concluindo, nós temos a entrega física do café, via de regra é o que acontece em 97%, 96% dos casos. Nós temos as entregas com deságio, naqueles casos que o produtor não conseguiu de fato liquidar a operação dentro da qualidade ali que ele se comprometeu, tá certo? E nós temos aí, em último caso, de forma amigável, a questão do washout, onde o produtor procura a cooperativa e eles vão, na verdade, fazer um acerto financeiro da diferença de preço do contrato para
o preço do dia do café, tá bom? Tempos atrás me perguntaram, eu prefiro deixar o contrato vencer e pagar a multa do contrato. É um pensamento equivocado, tá certo? As cláusulas contratuais, né, contidas neste nosso documento com o produtor e no nosso documento com o mercado, contempla, no caso da inadimplência, juros, multa e diferença de preço, tá certo? Então, tá vendo que vai ter algum problema, vai ter frustração, antes da colheita já procura a cooperativa, já chama um técnico e a gente já tenta resolver de uma forma amigável o problema, tá bom?